Se você está desmotivado, perdido ou sentindo-se vazio, esse vídeo vai esclarecer muitas coisas e transformar a maneira como você encara a sua vida. Cada um de nós, consciente ou inconscientemente, escolhe um valor em torno do qual orientar nossa vida. Para muitos, esse valor é a riqueza. Para outros, pode ser o status, a aceitação social, a felicidade, o prazer, o amor, o conhecimento ou o conforto. Mas preste bem atenção nas palavras desse filósofo. O objetivo não é aumentar a consciência, mas adquirir poder. Nesse vídeo, com base nas ideias do filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, irei apresentar suas ideias, no mínimo inquietantes, de que, se quisermos maximizar nossa saúde e realização, o valor que devemos mais estimar e buscar é o poder. O que é bom? Pergunta Nietzsche. Tudo o que intensifica a sensação de poder, a vontade de poder, o poder em si nos homens. E o que é ruim? Tudo o que resulta da fraqueza. Para muitos, o poder é associado à capacidade de dominar e usar os outros em benefício próprio, mas esse definitivamente não é o tipo de poder que Nietzsche defende. Para ele, a ânsia de controlar os outros geralmente é o reflexo de uma fraqueza interna. Como ele mesmo escreveu, é a vontade dos fracos de simular alguma forma de superioridade, a inclinação para tiranizar os mais fortes. Simplificando, a fraqueza corrompe, e a fraqueza absoluta corrompe absolutamente. Essa é a ideia básica por trás do conceito do seu memorável vontade de poder. O poder que Nietzsche nos encoraja a buscar é aquele que surge e se manifesta em nosso interior. É semelhante ao que ele chamava de crescimento e desenvolvimento. Ou, como esse filósofo contemporâneo descreveu, a melhoria de uma capacidade ou atividade já existente. Como exemplo, o atleta que se fortalece e está aumentando seu poder, o escritor que aperfeiçoa sua escrita, o orador que melhora suas habilidades de falar em público ou o professor que aprimora sua capacidade de ensinar, estão todos manifestando esse poder intrínseco. No livro Valores de Nietzsche, John Richardson elabora sobre o que, para Nietzsche, é a forma mais elevada e pura de poder. O poder é mais vida, não apenas pela sua mera continuação, nem pela sua multiplicação, mas pelo fato de a vida ser elevada a um nível superior de capacidade e controle. O poder é uma transição para um nível superior, uma autossuperação. O objetivo da vida é o crescimento ou fortalecimento, e isso não reside apenas na expansão, mas na ascensão, o que envolve superar estados anteriores de si mesmo. Como descrito nas escritas de Nietzsche, como um guia de como alcançar esse poder, o primeiro passo é formular um objetivo que preencha 4 condições. Em primeiro lugar, o objetivo deve ser significativo e desafiador. Em segundo lugar, deve promover nossa saúde e bem-estar ou o bem-estar dos outros. Em terceiro lugar, deve ser propício para alcançar a excelência pessoal. E, finalmente, deve ser escolhido por nós mesmos. Ou seja, uma expressão de nossa individualidade e aspirações autênticas. O propósito da humanidade nem deveria nos preocupar. Por que você está aqui? Isso é algo que você deve se perguntar. E se você não tiver uma resposta pronta, então estabeleça para si mesmo objetivos elevados e nobres. Após definirmos um objetivo que atenda a essas 4 condições, o próximo passo na nossa jornada rumo ao poder é reservar um tempo consistente todos os dias para alcançá-lo. No entanto, devemos estar cientes de que enfrentaremos obstáculos e resistências. A autodúvida, o medo, a ansiedade e a preguiça serão desafios que teremos que enfrentar. Além disso, a falta de tempo ou recursos, as dúvidas e críticas dos outros, bem como problemas de saúde ou relacionamentos podem atrapalhar nosso progresso. Na busca pelo poder, os desafios e obstáculos que encontramos em nosso caminho são oportunidades que surgem quando enfrentamos a dificuldade. Ao nos esforçarmos ao máximo para superá-los, expandimos nosso poder, esticando os limites de nossa mente e corpo. Os desafios são tão importantes para aqueles que procuram poder quanto um adversário habilidoso é para um guerreiro ambicioso. Assim como um guerreiro se torna mais habilidoso ao enfrentar um oponente à altura, as resistências atuam como catalisadores que nos motivam a aprimorar nossas capacidades e superar nossas fraquezas.
Assim como um guerreiro se torna mais habilidoso ao enfrentar um oponente à altura, as resistências atuam como catalisadores que nos motivam a aprimorar nossas capacidades e superar nossas fraquezas. Ou como Nietzsche explica, a vontade de poder só pode se expressar contra resistências. Toda expansão, incorporação e crescimento é um esforço contra algo que se opõe. Uma natureza forte precisa de resistência. Portanto, ela busca resistência. Isso faz muito sentido. Imagine uma analogia básica com a própria musculação. Quando o músculo se contrai fazendo força, ele encontra a resistência das fibras musculares, e essa resistência é forçada até se partir. Nessa analogia, o músculo só pode crescer se conseguir ter mais pressão de crescimento do que a própria resistência das fibras. Se nos envolvermos em um jogo de desafios e superação, no qual enfrentamos uma dificuldade após a outra e as vencemos, iremos fortalecer nosso poder e, eventualmente, alcançar o objetivo que estabelecemos para nós mesmos. E agora vem a parte que vai realmente te fazer questionar tudo, mas fique até o final, pois as peças se encaixarão. O último passo no guia de Nietzsche para o poder é colocar tanto o objetivo quanto o que quer que seja que tenhamos nos transformado, criado ou alcançado para trás e voltar nossa atenção para o próximo objetivo. Ou, como o filósofo Bernard Regenster explica com mais detalhes, aquele que deseja poder não deve, rigorosamente falando, destruir o que criou ou odiar o que outrora amou. Em vez disso, ele deve superar o que amou ou criou. Sua vontade de poder logo o leva a considerar qualquer conquista criativa, qualquer objetivo alcançado de um desejo determinado, como não mais satisfatório, não mais suficiente. O agente em busca de poder não busca conquistas, por assim dizer, mas busca a busca pela conquista em si. O que ele precisa são desafios frescos, novos e talvez maiores. E isso explica porque a busca de poder assume a forma de crescimento ou autossuperação. Nietzsche explica que a busca de poder não tem um objetivo final, a menos que a alegria do ciclo em si seja um objetivo. Aqui temos um ciclo contínuo, que envolve escolher um objetivo, enfrentar e superar obstáculos, fortalecer nosso poder, alcançar o objetivo e em seguida começar o ciclo novamente. Quando moldamos nossa vida em torno de busca pelo poder, esse ciclo se torna constante, e não há um momento em que não estejamos envolvidos nele, exceto quando enfrentamos a morte. Portanto, nessa abordagem, não há um objetivo final definido, a menos que consideremos, como Nietzsche explicou, que o próprio objetivo seja encontrar alegria e uma grande felicidade que surgem naturalmente ao continuamente aumentarmos nosso poder. O que é felicidade? Pergunta Nietzsche. A sensação de que o poder aumenta, que uma resistência é superada. A alegria é apenas um sintoma do sentimento de poder alcançado. Não buscamos alegria. A alegria simplesmente vem junto. Ou seja, em palavras fáceis e claras, felicidade é a percepção de se estar mais forte após ter superado um desafio ou obstáculo. A ética do poder de Nietzsche tem implicações profundas para a forma como os seres humanos modernos enxergam o mundo. Ela oferece uma solução para o problema do sofrimento, que é uma preocupação constante. O problema do sofrimento é que precisamos de uma razão ou um propósito para o nosso sofrimento. Caso contrário, corremos o risco de cair no niilismo, sentir cansaço em relação ao mundo e desenvolver um ódio intenso pela vida. O niilismo, para quem não lembra, é a crença de que a vida não tem sentido ou valor intrínseco. Nietzsche coloca esse problema na seguinte passagem: os homens, os mais bravos dos animais e aqueles mais acostumados ao sofrimento, não repudiam o sofrimento como tal. Eles o desejam. Eles até o buscam, desde que lhes seja mostrado um significado para ele ou um propósito para o sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, não o sofrimento em si, foi a maldição que pairou sobre a humanidade até agora. Ao longo da história, várias religiões, filosofias e sistemas políticos tentaram lidar com o problema do sofrimento. Eles propuseram a ideia de que nossa realidade atual, na qual enfrentamos sofrimento, é apenas uma fase de transição para um mundo melhor. Esse mundo ideal seria uma realidade onde o sofrimento é minimizado ou até mesmo inexistente. Exemplos desses mundos utópicos incluem paraísos religiosos ou visões de uma sociedade perfeita que poderiam ser alcançadas no futuro. Essas visões de mundo tentam dar sentido ao sofrimento, sugerindo que, se enfrentarmos e suportarmos o sofrimento atual, eventualmente seremos recompensados em uma realidade futura livre desse sofrimento. No entanto, o problema com essas soluções é que elas menosprezam a importância da realidade atual e do momento presente em favor de uma realidade futura
ou em um momento futuro. Essas soluções nos pedem para acreditar nessa outra realidade ou momento futuro, mesmo sem evidências concretas. O conceito de um mundo verdadeiro foi inventado para desvalorizar o único mundo que existe, a fim de não manter nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa para a nossa realidade terrena, escreve Nietzsche. Em contraste, a ética do poder de Nietzsche oferece uma resposta direta para o problema do sofrimento. Se considerarmos o poder como o valor supremo que impulsiona nosso crescimento pessoal, então também devemos valorizar os desafios e obstáculos que nos permitem aumentar nosso poder. O sofrimento é definido pela resistência. É uma sensação de dor ou angústia como resultado de ser impedido de alguma maneira. Portanto, se valorizarmos o poder, também devemos valorizar o sofrimento, pois ele é um ingrediente essencial do poder. Ou, como Nietzsche explica, os seres humanos não buscam prazer e evitam o desprazer. O que os seres humanos desejam é um aumento de poder. Impulsionados pelo desejo de poder, eles buscam resistência. Eles precisam de algo que se oponha a isso. O desprazer como um obstáculo à sua vontade de poder é, portanto, um fato normal. Os seres humanos não o evitam, eles têm uma necessidade contínua disso. A visão de mundo proposta por Nietzsche não exige que tenhamos uma fé cega ou depositemos nossas esperanças de salvação em algo externo, como uma crença em um Deus, a confiança na ciência, o apoio a um político ou a adesão a uma ideologia religiosa. Essa visão de mundo oferece uma solução realista e convincente para lidar com o sofrimento ao promover uma vida ativa, significativa e produtiva. Ela age como um antídoto contra uma mentalidade passiva e piedosa que tem se espalhado na sociedade moderna. Ao escolher participar desse ciclo de poder, ou seja, engajar-se em um processo contínuo de autossuperação, permitimos que nosso potencial seja desenvolvido plenamente. Além disso, cultivamos uma profunda felicidade e bem-estar que são objetivos fundamentais para aqueles que buscam o poder. O prazer surge onde há uma sensação de poder, a felicidade e inconsciência triunfante do poder e da vitória. Ou, como Nietzsche ainda escreveu, o futuro e a própria vida confiaram-me o segredo. Eis o que ela disse: sou aquilo que sempre deve superar a si mesmo. E se você chegou até aqui, você provavelmente é daqueles que gosta desse tipo de conteúdo mais denso e teórico. Portanto, te convido para assistir esse outro vídeo, onde eu abordo o porquê de a sociedade permitir que ditadores sanguinários subam ao poder e o que podemos fazer para evitar que futuros governos autoritários virem uma realidade.